exercício, a gente vai treinar um pouco, certo? Passar uma matriz aumentada de volta para a linguagem de sistemas lineares. Então, basicamente, a gente tem uma matriz e eu estou falando, essa matriz é a matriz aumentada de um sistema linear. Eu estou querendo saber qual é esse sistema linear. Então, primeira coisa que é importante a gente fazer é dar um nome, né, para as nossas incógnitas que estão aparecendo aqui. No caso, a gente tem 3 colunas na nossa matriz, então as 2 primeiras são associadas a incógnitas, então vou chamá-las de x e de y. E lembrando, a última coluna ela é responsável só pelos coeficientes independentes das equações lineares, então ela não está associada a nenhuma incógnita. Então, lembrando, né? Na primeira coluna, então, estão os números que estão multiplicando x nas equações lineares, e na segunda estão os números que estão multiplicando y nas equações lineares. Então, no final das contas, a primeira linha, ela corresponde à equação linear. 1 vezes x mais 0 vezes y igual a 4. E a segunda linha, ela está representando a equação linear 2 vezes x mais 5 vezes y igual a menos 3. Então, no final das contas, né, a gente fica aqui 1 vezes x, que é x, mais o y, 0 vezes y, que é 0, igual a 4. Então, o x igual a 4. Na segunda equação, então, a gente tem 2x mais 5y igual a menos 3, e, portanto, esse daqui, então, é o sistema linear que está associado a essa matriz aumentada. Agora, a gente tem uma matriz que está associada a um sistema linear que tem 3 incógnitas. Por quê? A gente tem 3 colunas antes da linha tracejada, então 3 incógnitas, e a última coluna, lembrando, ela está responsável pelos coeficientes independentes dos nossos sistemas lineares. Então, vamos dar um nome para as nossas incógnitas. Vamos chamar eles, então, de x, y e z. Então, a primeira coluna estão aparecendo os coeficientes que multiplicam x nas nossas equações. Na segunda coluna, os números que multiplicam y nas equações. E na terceira coluna, os números que multiplicam z nas equações. Então, vamos lá. A primeira linha, então, está representando a equação linear 3 vezes x, mais 4 vezes y, menos 7 vezes z, igual a 2. A segunda linha está representando a equação linear 1 vezes x, mais 0 vezes y, mais 4 vezes z, igual a 0. E a última equação, 0 vezes x, menos 5 vezes y, menos 1 vezes z, igual a 1. Então, no final das contas, o que a gente tem é o sistema linear. 3x mais 4y menos 7z igual a 2. X mais... Então, 0 vezes y é 0, então esse daqui não está acrescentando nada. Então, x mais 4z igual a 0. E por último, como o x está sendo multiplicado por 0 aqui, então ele não vai aparecer na última equação. A última equação vai ser só menos 5y menos z igual a 1. Então, esse é o sistema linear associado a essa matriz aumentada. Então, aqui a gente tem uma outra matriz que também está correspondendo a um sistema linear que vai ter 3 incógnitas, certo? Porque a gente tem, de novo, 3 colunas antes da linha tracejada e a última coluna ela é responsável só pelos coeficientes independentes das equações lineares. Então, vamos dar um nome para essas incógnitas. Uma coisa importante é, eu posso dar o nome que eu quiser para essas incógnitas. Então, na última vez eu chamei de x, y, z. Aqui eu vou chamar de nomes diferentes, só para variar um pouco. Então, eu vou chamar de x1, x2, x3. Então, o x1 vai ser a incógnita cujos coeficientes aparecem na primeira coluna. O x2, a incógnita cujos coeficientes aparecem na segunda coluna. E o x3, a incógnita cujos coeficientes aparecem na terceira coluna. Então, a primeira linha da nossa matriz, ela corresponde à equação linear 2 vezes x1, menos 1 vezes x2, mais 0 vezes x3, igual a menos 1. A segunda linha vai corresponder à equação linear 0 vezes x1, mais 0 vezes x2, mais 5 vezes x3, igual a 8. E a última linha corresponde à equação linear 0 vezes x1, mais 0 vezes x2, mais 0 vezes x3, igual a 7. Então, a primeira equação vai ficar 2x1 menos x2. 0 vezes x3 dá 0, então isso não vai fazer diferença nenhuma nessa soma. Então, é só 2x1 menos x2 igual a menos 1. Na segunda equação, o x1 e o x2 não vão aparecer porque eles estão sendo multiplicados por 0. Então,
Esses dois termos aqui vão dar zero, vai ficar só 5x3 igual a 8. E a última equação, como 0 vezes x1 mais 0 vezes x2 mais 0 vezes x3 é simplesmente zero, ela está correspondendo à equação 0 igual a 7. Aqui a gente já consegue ver que esse sistema é um sistema impossível, né? Jamais vou conseguir satisfazer a equação 0 igual a 7, porque ela é falsa. Independente do número que eu associar x1, x2, x3, 0 sempre vai ser diferente de 7. Então, esse daqui é o nosso sistema linear que está correspondendo, então, a essa matriz aumentada.